Olá, aqui é o Sr. Q, presidente do Arquivo X Brasil, e esta é a Exerline, sua linha VIP Exer sobre o seriado Arquivo X e também do fã-clube Arquivo X Brasil. Estamos começando mais uma bate-papo, né? Mais um bate-papo em áudio sobre hoje, particularmente, o episódio 19 da primeira temporada, A Besta Humana. Esse bate-papo que une as pessoas, e alguns já estão chamando isso de podcast, pode até ser. Como nem todos podem ter acesso pela Exerline, que é transmitida através do Telegram, porque nem todos conseguem instalá-lo, mas particularmente eu acho muito melhor do que o próprio WhatsApp em alguns sistemas. Esse é um deles. Eu posso estar fazendo essa gravação ao vivo, online, né? E transmitir depois em vídeo, para quem não pudesse participar ativamente. E também, depois de terminar essa apresentação, que provavelmente demora o tempo de um episódio, que é 45 minutos aproximadamente, aí a gente então redistribui para as outras plataformas. Manda, por exemplo, para o próprio a base principal, né, que é o grupo oficial do Arquivo X Brasil, que fica lá no Facebook. Também no Facebook vai então para a página, na fanpage, obviamente, né? Vai para o Twitter, vai para o Instagram e também para o nosso canal, né? Arquivo X Brasil, lá no YouTube. Na verdade, vai primeiro para lá e de lá a gente redistribui para o restante, porque já fica pronto para poder ser compilado e mudar, né? Todo o sistema. Eu acho que isso foi, volto a dizer, aqui em particular, a Letícia Bonassa, que bateu bastante nessa tecla quando a gente começou a fazer esse bate-papo, e ela, particularmente, não tem condições de colocar, segundo ela, instalar o Telegram. A gente fica perdido, a gente perde essa parte, isso aqui. Aí, baseando nessa informação, essa ideia dela, né, essa reclamação dela, eu acabei, então, buscando alternativas, e essa foi a que eu consegui descobrir. Fazer isso aqui, para quem estiver presente. Algumas vezes chegam logo no começo, outras no meio, outras no final, e às vezes pode até nem aparecer ninguém. Por isso, vamos começar a fazer uma pequeno bate-papo. E acabei de falar e entrou realmente. Chegou aqui o Melo. Melo, uma boa noite, meu caro. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E como você está? Muito bem também. Depois desse episódio bem interessante. Hoje você assistiu? Sim, assisti. Assisti Ah, sim. então tá. Então a gente pode comentar com mais detalhes. Eu estava explicando nesse começo de bate-papo aqui, né, nessa transmissão, estava comentando que o porquê que nós passamos a fazer um outro sistema, né, que a gente esse bate-papo se apelidaram, não era essa a intenção, mas né, batizaram de um podcast, né? Então a gente pode criar aí, vamos dizer, um podcast, né, com X. Fica um podcast Exer, né? Porque eu consigo, depois da gente desse bate-papo aqui, convertê-lo em vídeo e passar para o nosso canal lá no YouTube, nosso canal, e de lá a gente redistribui para as outras plataformas, porque tem alguns que têm dificuldade de instalar o Telegram e não dá para poder participar batendo papo. Pelo menos vão poder, no caso do canal, né, do YouTube, a pessoa pode participar escrevendo lá depois quando ele começar a ser distribuído. Temos mais uma pessoa nova aqui, vamos ver aqui quem é. Aqui é Altieles, é isso? Altieles MDS, correto o que eu falei? Vamos ver quem é que está. Altieles está escutando, mas até agora não falou. Altieles, ou Altielis MDS, o seu canal está Positivo, é aberto, você verdade, pode falar. companheiro.
Tá correto o que eu falei, Altielis? Seu canal tá aberto, você pode falar. Tá tendo um eco. Bom, então, quando você quiser, então você pede o bate-papo aqui para a gente conversar, tá bom? Vou dar uma continuidade aqui com o Melo. Então, Melo, vamos lá direto para o nosso episódio. Como é que foi? O que as suas impressões sobre o episódio A Besta Humana, esse 19º episódio da primeira temporada? O que você ressalta dele aí? Esse é um episódio bem interessante, né? Que fala do. Como é que é o nome lá? É Manute? Sempre esqueço o nome daquela criatura. Isso é. Você sempre esquece? Aham, tá bom. A gente já conversou sobre isso. Oh, rapaz, não posso falar sempre esquece, né? Porque senão você vai esquecer sempre. Mas tudo bem, isso faz parte. Daqui a pouco eu vou te chamar, então, eu vou te fazer uma sessão especial de uma auto-hipnose para você. Aí a gente Rapaz, para com isso. Mas tudo bem, tirando essa parte aí, é Manute, né? parece que é Manute. Eu também Ah, não não, consegui ouvir. Manitou. Manitou. Manitou? Isso, Manitou, Manitou. isso. Isso. Isso Que é é o que da chamou a cultura, atenção. né? Da cultura norte-americana. Que Hum, parece um lobisomem. Eu assisti esse episódio e falei, nossa, vai falar sobre lobisomem. Aí no final fala que é um Manitou. É bem isso. interessante esse episódio sobre é, essa cultura, né, norte-americana. Que não tem a ver lá, né, eles falam que não tem a ver com a lua cheia, né? Que é sede de sangue. É bem interessante. Hum, deixa eu ver uma coisa. Eu acho, Fala agora acho que. também que é referente Ah, também, né? Que é o primeiro arquivo X, né? isso, que é do Edgar Hoover, né? O primeiro Isso. lá, do diretor do FBI, né? Foi daí que Uhum. começou toda a- essa história, né? É bem É, interessante, realmente assim. É, os assassinatos começou em 1946. tá vendo? A Você já Universidade. você tirou a minha pergunta. Eu ia falar para você, já ia fazer essa pergunta. Você sabe que geralmente eu faço essas perguntas com relação a números, né? E aí eu ia perguntar qual é o número, a data que foi colocado a respeito do 1940, aí esse é 1946, tá certinho. Foi aí que começou tudo assim. E depois, 8 em 8 anos, né? Isso, 8 anos. É isso aí, na verdade. É bem interessante realmente essa transformação. Põe uma certa ficção, na verdade, mas por outro lado coloca, consegue explicar no âmbito científico, né? Quando mostra que é através do sangue, né? Quer dizer, o cara que foi arranhado, né? Se der para se chamar desse jeito, pelas garras, passa o sangue de um para outro, por isso que o cara ficou contaminado e acabou tendo também essa transformação. É por isso aí que a gente pode entender. Pelo episódio deu a entender que era isso, né? Que era pelo sangue, né? Aí quando ele foi arranhado lá, ele acabou sendo contaminado. Não sei se ele podia É, ser dessa é, forma, né? Era uma contaminação, né? é, dá para entender isso. Aí, agora, o que chama atenção é que por que quando ele estragou, né, arrebentou lá o banheiro para sair de lá, por que ele não atacou a Scully? Eu fiquei imaginando isso. Por que Da será? primeira vez. Da primeira vez não, né? Se tinha Não, assistido agora, esses quase tempos no atrás. final. Quando, Não, não. quando ela tá. Esses tempos atrás eu tinha assistido, né? E dessa vez também agora, hoje que eu assisti, nessa cena do banheiro, realmente fiquei pensando sobre essa parte aí, né? Eu ia achar que a Scully estaria machucada ali, atacada, alguma coisa. Chega lá, é um silêncio, não acontece Sim, nada, demora, que é uma cena bem arrastada, né? Parece que sim, não. sim. Aí a Scully tá bem, foi atacada por um animal, que ela falou um animal lá, né?
Esqueci o Uhum. nome do animal lá. É, Eu lembro da. é estranho É isso, muito porque, estranho. claro, se ela fosse atacada, ela viraria, então, também, teria sido contaminada e, obviamente, ela também viraria, né, esse monstrengo aí, e também acabaria a série, né? Então, eu teria que ter vamos dizer assim, como é que chama? Não é antivírus que fala, como é que é o nome quando não é vírus, Antídoto. antídoto, exato, isso. Eu teria que ter um antídoto para poder continuar, assim como em outros episódios, lá na frente, quando ela também estava sendo contaminada com alguma coisa, eu não lembro agora se foi o, o canceroso ou foi o, o Krycek que manda um antídoto, né? Que manda uma coisa que ela estava contaminada. Quer dizer, realmente também tem essa possibilidade, né? É estranho, eu acho, porque se a gente pudesse pensar assim, passou pela mente na hora que eu assisti essa parte, falei, poxa, acho que talvez ele não atacou porque ele viu que foi cuidado por ela. Mas pouco antes, quando ele estava deitado na cama, deitado na cama, opa, tem aqui permite, a Altielis pediu para falar, então vamos ouvi-lo. Vamos lá. Tem alguma coisa a acrescentar aí no nosso bate-papo? Altieri, está aberto o seu canal. Nós não estamos te ouvindo. Ele caiu de novo. Enfim. Agora foi a primeira vez que eu vejo esse sistema funcionando assim corretamente. Eu vejo, normalmente eu abro que nem você, o Weber e outros que apareceram lá no decorrer, a Dani e tal, eu que abro. Eu não, agora tem um item que pode pedir para falar, isso é legal, eu gostei disso. Não vira uma bagunça também, né? Deixar o canal todo mundo aberto aqui. Mas voltando ao episódio, como ele disse na cama lá no hospital que ele não lembrava de nada, apenas um detalhe que ele lembra que chegou até ver o pai na varanda ali, mas depois não lembra mais nada, então ele também não poderia lembrar que ela o ajudou, correto? E por Você isso não atacou. fala que a Scully tinha ajudado ele, você fala? Então, quando ele estava no banheiro, né, Uhum. e começou a ter aquela transformação, ele pode tentar entender, bom, ele saiu de lá, não atacou-a porque ele lembrou que ela o ajudou a sair lá do meio do mato, que estava lá com começo de pneumonia, levou até o hospital, depois do hospital levou para a casa dele, né, para poder Uhum. ser cuidado. Quer dizer, mas, por outro lado, quer dizer, ele não vai atacar, ele enquanto já transformado, ele não atacaria pensando nisso. É uma gratidão para ele, mas ao mesmo tempo, se a gente voltar no quarto, né, do hospital, ele falou que não lembra. Então ele não lembraria que ela tinha ajudado, não é? Entendi, entendi. Quando ele tá nessa transformação, ele não consegue Hum, lembrar de nada, né? Verdade. isso. Faz sentido Isso, mesmo, então. isso me faz lembrar, inclusive, até anotei aqui, isso faz lembrar a transformação do David Banner, né, que é o personagem que se transforma em Hulk, né, o incrível Hulk, né? Ele também não lembra o que acontece, né, depois que ele fica na transformação, só que a transformação dele não é por causa dessa biogenética, né? Lá ele transformou por causa que houve uma experiência mal sucedida e faz ele transformar aquela parte, a ira, né? Ele se transforma ali. E também não lembra o que acontece, né? Se arrebentou, tal. Então, me fez lembrar esse detalhe. Então, na hora que ele está transformando, né, ou está já transformado, ele não poderia não atacá-la porque pelo fato de ele ter sido ajudado.
se ele disse que não lembra, é uma incógnita, é uma interrogação, né? Por que, que ele sai do banheiro, arrebenta a porta, ela fica assustada e ele vai embora. Para onde? Não se sabe naquele momento. E ela fica ali no chão, né? Por que, que não atacou? Podia ter atacado, como atacou o outro lá também, né? O pai também, eu não sei por que, que atacou o pai, né? O pai não tinha nada a ver com a história, mas pelo jeito é um lado mais insano, né? Ele perde a noção de raciocinar, porque ele matar o próprio pai sem razão nenhuma significa que é aquela coisa que ele foi contaminado, tira essa razão dele, né? Ele não sabe o que ele tá, tira a percepção dele, né? Como eu já vi falar já, essas partes aí que a gente não consegue entender, seja feita a vontade do produtor, né? Ele quis assim e ficou desse jeito aí. Não, isso dá margem para a gente poder. Seja feita a vossa vontade, né? O do produtor, né? É, realmente, e fica essa coisa da gente tentar entender, né? Tentar Sim, explicar, dar sim. uma sequência, não é isso? É, Porque realmente é uma coisa. ah, porque realmente né? essa parte não foge um pouquinho da lógica ali, né? Porque ele sai, arrebenta a porta e não ataca a Scully, né? Porque se atacasse ia ter um bom problema, né, pro Arquivo X, né? Pela série, né? Sem dúvida, Então sem acaba. dúvida. Ele tenta dar uma arrumada ali, mas fica meio estranho essa parte ali da cena ali. Realmente fica meio estranho. E chega o Mulder, né? E ele não ataca, demora pra atacar, né? Aí está até ele encontrar com a Isso, Scully, e depois que encontra com a Scully, que aí ele aparece. verdade. Detalhe, isso também é interessante. Não havia anotado isso, mas é verdade. Ele chega, dá tempo para ele poder ficar percorrendo a casa, tudo no escuro, e pega ainda a lanterna da própria Scully para poder tentar iluminar, vê lá aquele vulto, né, que ele consegue ver mais. E eu pensei que fosse ele que tivesse atirado. Não foi, né? Pelo que deu para entender, foi o delegado lá, o xerife que atirou, né? Acho que foi eu fiz, pensei igual você, né? A primeiro momento na cena eu imagino que é o Mulder, né? Mas ela Sim, é o xerife, né? O Tiscane, né? Que é o xerife, né? É isso. o Tiscane que é o xerife. É Scanner, alguma coisa parecida, né? Porque o nome está meio estranho na hora de falar. É. Aí ele atira, né? Mata a criatura e depois a Scully vê que não é uma criatura que tá ali, é um dos Parker, né? Agora, se o rapaz que, né, o Parker, né, o filho, aliás, o pai, no caso, né, ele estava sendo, tinha ficado, foi solto, né, estava lá em custódia e tal, porque ele havia matado aquele outro lá, né, o índio, né, que morreu, é, porque não foi achado outra explicação lógica, mas a bala, né, segundo foi falado, não foi feito balística ali, mas pelo que deu para entender ali foi que veio da garrucha dele, lá, uma coisa assim. E não deu explicação, e na verdade não tem muito a explicar, porque não tem muito a ver com o próprio Arquivo X, mas em questão de investigação policial, é, o delegado lá, o xerife, teria que ser também investigado porque ele matou o rapaz, né, o Parker. Não matou a criatura. Ele teria que explicar como é que ele mata assim, sem mais nem menos, sem ele ter tido nenhuma reação. Ele não foi atacado, ele atacou, mas atacou o que ele estava vendo, não o rapaz. Claro, na transformação, o ideal seria, para poder tirar um pouco logo no início, né, não faria isso, mas como é que se falou? Ficou, seja feita a vontade do produtor, se
se tivesse a luz acesa, né, tivesse claro ali, a Scully poderia ver a transformação do animal, né, do lobisomem lá, na besta ali, transformando-se no parque, né, no rapaz, né? Mas não, por estar escuro, quando acabam iluminando, vê que é ela. E aí, mas peraí, mas ele estava dentro do banheiro, como é que ele pôde sair? Ela não caiu a ficha, né? Que o cara estava lá dentro e, então o negócio, né? Ela deve ter passado isso, né? Que entrou, o animal entrou lá, né? E depois que saiu, o tal Parker saiu também. Mas, pô, passou por ela e não viu? Realmente, nesse ponto, é bem cética mesmo, né? Realmente a escolha é bem cética mesmo. Porque seria claro, evidente que se o animal saiu, ela foi para o chão, não ficou desmaiada, e ela pedia para entrar no banheiro para poder tentar ajudar o rapaz. E quando ela vai para o chão, saiu essa coisa, e ela não vê o cara passar também, ai, como é que ele foi parar aqui? Aí fica uma coisa tão assim, falei, nossa, então ela é de idiota, né? Porque como é que pode um negócio desse? Ela não caía. Tudo bem, vamos de novo com a sua frase. Seja feita a vontade do produtor. Né? Que realmente, mas é uma ponta que fica meio solta, né? Voltando àquela parte que você tinha falado lá, que ele matou lá a criatura, mas depois aparece lá o rapaz no chão, né? Aí você falou assim, por que Isso. que ele não é incriminado, né? Realmente, isso Uhum. aí chega a ser um pouco estranho, né? Porque você, no começo do episódio, acontece a mesma coisa e acaba sendo preso lá, fica preso. Mas depois, ou sendo investigado, né? Mas depois, no final, acontece a mesma coisa e no xerife não acontece nada com o xerife, né? Se bem que também Simplesmente tem vamos. uma testemunha do FBI ali, né? Que, sei lá, né? Porque ali teria o FBI ali para testemunhar a favor, né? Sim, sim, Foi uma legítima defesa ali, né? Sei lá. Como é que é? Fé pública, né? Que a polícia tem, né? Que ela, também quando ela tem. fala, quando a Hum, polícia fala alguma coisa, ela tem fé pública, né? Talvez seja isso, né? Que eles pensaram ali para essa cena, né? Como que o xerife e tem dois FBI ali, né? Eles poderiam alegar hum, que foram atacados por alguém ali e acabou disparando no escuro ali, né? Alguma coisa do tipo, né? Lógico que não mostra falando nada sobre isso, né? Mas poderiam subentender alguma coisa do tipo, né? Não sei. sim, é verdade, tem esse lado, sim. E logo praticamente a cena vai para para onde foi a irmã, né? Então lá logo depois ela saiu, foi embora, porque não tinha mais nenhuma coisa do irmão e também não tinha mais nada contra os Parkers, então né, ela foi embora. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no final, que é o que ele, logo depois disso, quando aquele índio fala pro, oi, FBI, daqui a 8 anos. Será que teve algum episódio, depois de 8 anos, que tem essa mesma. Eu não lembro agora, tá? Realmente, nesse momento, eu não recordo de algum episódio 8 anos depois. Isso teria que ser na oitava temporada ou nona temporada, né? Vou até procurar depois se tem alguma coisa disso relacionada à besta humana, porque ele cita isso, né? E quer dizer que, na verdade, pode não ter acabado essa lenda que começou em 1946, né? 8 anos depois, depois 8 anos depois, depois 8 anos depois. Então, para que viesse 8 anos depois acontecer, alguém tem que ter sido contaminado pelo último. Qual é o último? Foi o Parker, que morreu. Mas até onde a gente sabe,
Ele não matou ninguém, quer dizer, não matou, ele matou sim alguém, né? Ele não feriu, feriu mortalmente, que foi o pai. Então, hipoteticamente, ele não teria passado para ninguém, ele não tenha contaminado ninguém. Mas dá a entender, não sei se você concorda comigo, dá a entender que o fato da irmã ter ido embora, para não ficar ali na região, não tinha mais o que fazer, dá a entender que ela poderia ser a que levaria adiante. Mas ela, até onde mostra o episódio, ela não foi arranhada pelo irmão que faleceu, porque ele faleceu na fazenda lá dos Parker, né? E passou para o filho, no caso, né? O filho, no caso do Parker, porque ele foi atacado, mas não matou. Concorda comigo? No episódio fala alguma coisa sobre isso, né? Que acho que os descendentes também são contaminados, ou eu entendi mal essa parte Então, do. os descendentes são contaminados, mas contaminados porque foram feridos. Ah, não. Ah, Não, foi pelo sangue, né? Verdade, não é por causa do ferimento, tá no genético, né? Tá no sangue, é verdade, porque acho que verdade. eles suspeitam, né, dela também, né? Eles ficam suspeitando dela, né? Até Sim, descobrir que não é ela, né? Quando lá o legista, lá, o médico lá fala, né, que tinha sangue do pai do Parker isso, lá, né? Aí que eles vão isso. perceber que não tem a ver com a moça, né? Tem a ver com os ataques, tem a ver com o outro lá. Bem Tem a ver lembrado, com o bem pai. lembrado, bem lembrado. O Então legista, pode ser sim que ela está contaminada e lá na oitava, nona temporada apareceu de novo, né? Eu ia perguntar isso, será que teve, né? Lá na pois frente, né? é, eu anotei isso aqui porque 8 anos depois, como está na primeira temporada, 8 anos depois é a nona. A nona é a última, antes de ter aquele espaço de tempo para a 10ª e 11ª. Mas eu vou até depois verificar uma curiosidade para poder investigar. Vou dar uma olhada na relação de episódios da nona temporada para ver se tem alguma coisa relacionada a isso, porque e olha que ele vai ter que, o produtor, né, ele vai ter que lembrar que ele falou isso, né, porque ele quis talvez, né, deixar claro, né, que, como você mesmo lembrou, que o fato de ela ter ido embora, né, apesar de não ter sido contaminada por ferimento, como foi o Parker, ela carrega isso dentro do seu sangue, que veio do pai e passou para o irmão. Então, passou para ela também. Então, provavelmente, 8 anos depois, ela começam a ter novos casos. A não ser, e termina, né? A não ser que ela também passe para alguém, talvez casando, né? Tem uma filha, e essa filha, então, filho, tem olha que loucura, a gente vai longe, né, com as ideias, né? Eu Aí, viajo na né, a maionese. regra tem. Mas pelo jeito a regra é fixa, né? Tem que ser de 8 em 8 anos, né? Mesmo se ela tiver uma filha, ela teria que se transformar no meio do caminho, né? Pra dar os 8 anos, né? Mesmo se ela tivesse uma filha. Porque ela é filha, ela é descendente, né? Mas não Sim, aconteceu dela e o irmão dela se transformar nesse meio tempo, né? Porque eles já estão adultos ali, né? Então eles vão se verdade, transformar. Então parece verdade, que é tipo verdade. assim, existe uma áurea sobrenatural ali que rege que tem que acontecer um caso a cada 8 anos, né? Ah, Então, mesmo se verdade. ela tiver uma filha, é só se, se ela tiver uma filha, mas com 8 anos teria que acontecer. E uma criança se transformar, não aconteceu, não mostrou, né? Nunca um caso de uma criança ali, não comentou, né? Não, Talvez ela se transformaria mesmo. mas ela poderia passar por causa do sangue e não se manifestar, como no caso dela, não se manifestou, pelo menos no mesmo tempo que o irmão. Não se manifestou.
não O é? irmão Quer dela dizer, se manifestou primeiro, né? Pode ser que ela passe para frente, também não se manifesta, mas depois de 8 anos alguém vai ter que se transformar. Ou ela, ou do acidente dela, ou talvez o marido, sei lá, não, acontece alguma coisa, não, marido já não está na cadeia de hierarquia, de hierarquia não, como chama? De Não, descendência, né? da descendência. Mas é que eu falei do marido porque, como eles estão mais próximos, né? Pode acontecer algum ferimento, um se machuca, Ah, acaba sim, passando. sim, Passa o sim. É. sangue, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu já Mas tô pelo inventando que, demais também. mas, mas pelo que deu para entender ali, quando a pessoa é contaminada, ela não guarda aquilo, né? Ela já se manifesta imediatamente, como aconteceu com o Parker. Ele foi contaminado, não é? Mas espera um pouco, tem uma coisa interessante nisso aí. Ah, tem uma coisa interessante Verdade, né? nisso. Os Tem uma coisa. descendentes demoram para se Não, manifestar. tem uma curiosidade nisso aí. Tem uma curiosidade nisso. Tem uma coisa que agora a gente conversando me fez lembrar uma outra coisa. O índio foi atacado por quem? Pelo Parker, então. Mas ele saiu para ouvir o barulho e tinha um animal. Ele e o pai tinham ouvido um animal. Por isso que eles saíram da casa para poder ver o que estava acontecendo. Tem uma coisa estranha nessa história aí. Quem era a pessoa que tinha sido transformada? O que é isso aí? Essa parte eu me perdi. Assim. Não, veja Me só. perdi na cena. Eu me perdi na Não, cena. no começo do episódio lá, os Parkers estavam dentro de casa. Ouviram um rugido lá fora. Foram lá fora para poder ver o que estava acontecendo. O pai, o pai atirou, atirou no índio. O índio não faz parte daquela no índio que a gente descobriu depois, né? Que ele transformado, virou índio novamente, mas o índio fazia parte de outra árvore genealógica, não estava na dos Parker. Olha só que coisa estranha. O irmão daquela menina lá, né? Não é? Sim, mas sim, tá. O pai, Aí o pai desses dois foi contaminado lá atrás, né? pois é, trouxe no sangue e passou para os Uhum. dois, Passou através pros da dois. mãe, logicamente. Mas o índio não fazia parte dessa árvore genealógica. Olha só. Não, mas E, aí o, o o índio índio, passou pro Parker por causa do arranhão, né? Que isso também, pelo que eu entendi, também passa, né? As duas formas, né? Pelo arranhão, passa porque. Isso. pelo ataque. E o índio também estava contaminado por causa de ser descendente, né? De alguém que era Não, contaminado. pera um pouco. Ou eu Foi me perdi. falado. Não, pera, pera, não, tem uma coisa aí. Tinha também, a Scully fez lá uma averiguação no início, que queria fazer uma autópsia, né, não conseguiu, mostrou que tinha os arranhões, tinha os arranhões no corpo do índio, mas que já estava cicatrizado. Ou seja, ele foi contaminado, ele foi contaminado por uma outra pessoa que tinha essa coisa no seu sangue. Então, quem é que estava fazendo isso? Era os Parker. Verdade, né? O Concorda? índio. Ele foi contaminado por uma outra. Ele não veio no gene dele. Ele não Verdade. veio no gene. Ele então foi atacado. Ele foi atacado, mas não morreu pelos Parker. É o que dá para entender, porque se vem através dessa linhagem aí de sangue, o pai passou para os filhos, certo? Filho e filha. Então, um deles, ou o próprio Parker, atacou
o índio lá atrás. Tanto é que a Scully detectou que ele tinha sido contaminado não, que ele tinha sido atacado e fazia muito tempo porque estava cicatrizado. E no meio da cicatriz é que apareceu a prova de que ele havia recebido um tiro. Lembra desse detalhe? A da detalhes da cicatriz eu tinha visto mesmo, mas agora do tiro eu não peguei, não. Então, ela falou isso, ela olha, né, ele está lá deitado lá na delegacia, lá, e ela fala, olha, ele também foi atacado. Ele foi atacado por esse ser aí, né? Por um animal, né? Porque você as garras. Aí, só, e no meio dela é que tem a prova de que realmente ele recebeu um tiro da arma que era do caso do Parker. Então, o que estava começando a acontecer, vamos dizer assim, 8 anos antes, aconteceu de ter tido talvez esse, esse índio tenha sido atacado pelo Parker. Aí teria que ser o Parker pai, sei lá. O pai, não, Parker pai ou Parker filho. Nossa, mas isso é muito louco. Meu Deus, ele vai dar Não, um nó na cabeça. mas o Parker pai e o Parker filho não estava contaminado ainda, né? Foi contaminado no Não, começo do não, episódio pelo ataque, não não. foi? Então, mas ele está contaminado no sangue. Se veio do sangue do pai para os filhos, não foi isso que aquele médico falou para o Mulder? Que tem uma coisa estranha aqui, essa atitude estranha. Ele falou que na hora que fez o exame de sangue, mostrou que tinha o sangue do pai na boca dele, na boca não, no sangue do rapaz. Que ele fez exame porque estava no hospital, que a Scully levou ele lá para dentro, mostrando que ele, ao atacar o pai, ficou com o sangue do pai. Quer dizer que, na verdade, quem poderia ser essa onda de matança que ocorreu podia ter sido o próprio pai. Que louco isso, meu. Que louco. A gente vai dar um nó na cabeça aqui. Viaja na maionese. Pena que o Weber não está aí, porque ele também é interessante para isso, para essas coisas doidas, né? Tá procurando essas cenas aqui no Star Plus aqui pra ver. Mas é bem isso, né? Ele fala depois, é bem louco isso. E você vê que tem uma explicação para tudo, né? A Scully falou, se eu peguei bem o nome, é cãotropia, que é o homem que pode virar um animal. Tem até isso. Cãotropia ou cantropia, não sei se é esse o nome. Eu ouvi, mas não consegui procurar antes de entrarmos na live aqui. E outra que me chamou mais atenção também, a Scully fala o Leão da Montanha. Leão da Montanha me lembra um desenho animado. Que é o desenho animado que fala saída pela direita. Eu não sei se é da sua época ou já assistiu esse desenho animado, mas é interessante, o Leão da Montanha, que ela estava se referindo àquele que estava preso ali na gaiola, lá quando ela chegou lá, né? Licantropia, né? Interessante. Que ela falou, não é? É cantropia? É C-A-N ou C-A-O? Licantropia. Licantropia? É, Caramba. pelo menos de lobisomem, né? Quando você fala quando uma pessoa tem aquelas características que ela falou, né? É licantropia, Hum, né? hum, Licantropia. não sabia disso, não. Vivendo e aprendendo. Bom, estamos chegando quase que no final do episódio aqui, né? Do tempo de episódio, são 42 minutos aqui praticamente. O episódio tem 45 e eu preciso acabar antes de 1 hora, porque senão eu não consigo enviar como é que chama lá? Pro Instagram. O Instagram não permite. E o anterior que nós tivemos foi 1 hora e 2 minutos. Só por causa de 2 minutos eu consegui transferir lá. Então, a gente vai acabando por aqui. Foi muito interessante, foi bastante bastante interrogações.
Então, você que está ouvindo depois da nosso bate-papo, que estamos chamando de podcast, não sei, podcast Excel, então podcast, né, com X, não sei. Vamos ver qual é o nome que vai rolar aí. Pode, então, dar suas opiniões. Primeiramente, você que está assistindo, ouvindo, na verdade, é um vídeo, mas você vai poder estar ouvindo aqui no canal Arquivo X Brasil, no YouTube. Você pode apresentar, porque na hora que a gente estreia, a gente tem condições de bater papo ao mesmo tempo. E se você tiver nas outras plataformas, no Twitter, e também na fanpage, e também no nosso grupo oficial, também pode bater papo, que a gente pode continuar por aqui. Valeu? Valeu, meu. Falou, até semana que vem. Até semana que vem. A gente bate um papão aí também. Valeu, um abraço. Até mais. Falou, abraço.